Tanto a pobreza quanto a extrema pobreza registraram importantes quedas no Brasil. No período de 2004 a 2013, a pobreza caiu de mais de 20% para cerca de 9% da população. A extrema pobreza, por sua vez, caiu de cerca de 7% para 4% no mesmo período. Grande parte desse declínio deveu-se à expansão do mercado de trabalho e aos significativos aumentos nas transferências de renda, tanto pela Segurança Social quanto pelo programa Bolsa Família. Este progresso, infelizmente, estagnou. Entre 2012 e 2013, a extrema pobreza aumentou ligeiramente e a pobreza ficou estável. Neste período, o mercado de trabalho se deteriorou muito rápido e a situação fiscal passou de relativamente favorável para bastante preocupante. Esses são alguns dos resultados apontados em uma série de estudos sobre a pobreza rural nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, produzida pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, pelo FIDA, pelo PNUD e pelo IPEA, em 2016. O primeiro estudo, Perfil da Pobreza Norte e Nordeste Rurais, mostra que essas regiões continuam a ser as mais pobres do Brasil e que, em qualquer estado, as áreas rurais ainda são as mais afetadas. O segundo estudo, Políticas Públicas para o Desenvolvimento Rural e de Combate à Pobreza no Campo, estudou 11 grandes programas sociais brasileiros de relevância para o mundo rural e analisou o impacto na produtividade e sustentabilidade dos pequenos agricultores mais vulneráveis. Há uma porção de conclusões que podem todas serem encontradas nos estudos publicados, mas de maneira geral acho interessante ressaltar primeiro uma clivagem entre as políticas de assistência social e as políticas de desenvolvimento rural, e é preocupante que as políticas de desenvolvimento rural não estejam chegando para os mais vulneráveis do campo, né? E acredito que seja também importante chamar a atenção para uma certa estagnação da reforma agrária, sobretudo a reforma agrária pela via da desapropriação, que não vem ocorrendo, e isso impede o pequeno produtor de ter acesso à terra, que não é um item suficiente, mas é necessário para qualquer perspectiva de desenvolvimento rural, como está fundamentado no texto. O terceiro estudo, Condição Fiscal do Setor Público no Brasil, uma análise com ênfase nos estados das regiões Norte e Nordeste e no financiamento para o desenvolvimento rural, avaliou a condição financeira do setor público brasileiro com foco na situação dos governos estaduais e no financiamento internacional para o desenvolvimento rural. E mesmo que a dívida pública esteja mais ou menos equacionada, está se passando por um ajuste fiscal muito sério, muito grave, e que deve significar para a sociedade aperto em algumas políticas públicas, tá? Não só de financiamento do desenvolvimento rural, entre várias outras políticas. O quarto e último estudo, As Mudanças Climáticas e os Impactos sobre a Agricultura Familiar no Norte e Nordeste do Brasil, considerou os cenários futuros das mudanças climáticas e identificou as principais tendências em termos de mudanças na temperatura e precipitação nessas duas regiões, relacionando assim aos impactos na agricultura familiar. A gente trabalhou uma série de opções para essas populações, como eles poderiam sair daquele modelo atual de produção agrícola, passando para um modelo mais adaptado à mudança do clima, que trouxesse mais renda e maior produção, garantindo assim a segurança alimentar dessa população e, por consequência, do país, e fazendo uma série de recomendações para políticas públicas, para desenvolvimento de novas pesquisas, para trabalhos de cooperação na região. Além dos estudos, também foi produzido um atlas da extrema pobreza no Norte e Nordeste do Brasil.